Praticamente, todos os jornais e revistas de grande circulação deram como manchete a forma como o ex-presidente Lula se juntou ao deputado Paulo Maluf para apoiar a candidatura do ex-ministro Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo. Ao que tudo indica, nem sequer consultou o próprio PT e agiu por conta própria. Não é que eu queira ser paladino da ética, porque todos nós que militamos na política, sabemos da importância das alianças e dos minutos no rádio e na televisão. Mas não creio que exageraria em recomendar ao presidente Lula que se aconselhasse um pouco com a presidente Dilma sobre a postura de um chefe de Estado. E vejam, que não busco como exemplo, embora pudesse, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porque minha intenção nessa tribuna não é a de confrontar ideologias e propostas. O objeto desta intervenção é outro, é o de natureza ética, dos limites da razoabilidade. É evidente que estamos no cenário político onde alianças se fazem e se desfazem, em razão de conquista do poder por meio do voto, valor soberano da democracia e da república. Mas vejo com temerária a postura do ex-presidente Lula, que não me parece muito afeto a limites. Há um tom de soberba, de dono da verdade, em muitas das suas ações e das intervenções feitas pelo ex-presidente desde que deixou o Planalto. Ninguém pode deixar de reconhecer o percurso do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, que, de certo, é exemplo de superação para milhares de brasileiros. Ninguém pode ignorar tampouco a popularidade atingida pelo presidente Lula no Brasil e a projeção obtida no exterior. Mas nada disso o credencia agir como se tivesse o centro do poder permanente, acima da própria República. O presidente Lula não deve se enganar e deixar-se levar pela ideia de que é uma espécie de timoneiro-mor, a quem todos seguem de olhos vendados. Seria um ledo engano. Por quê? Porque bastam 5 ou 10 minutos de conversa nas ruas e nas esquinas para ver como as pessoas começam a questionar o comportamento do ex-presidente. Lula dá mostra de que o poder subiu-lhe a cabeça. Mal consegue esconder como se sente grandioso por ter eleito a sua sucessora e por considerar que derrotaria qualquer adversário em potencial. Continua presidente sem ser presidente. Sente-se como um rei. Até mesmo a doença, que para a maioria das pessoas costuma ser um momento de profunda reflexão sobre a própria existência e fragilidade humana, para Lula, lamentavelmente, parece ter reacendido ódios e mágoas. Com certeza, o ex-presidente não parece ter colhido a lição da humildade que nos ensinou, ao longo dos anos, o seu vice, o saudoso José Alencar. Não ousaria retirar do presidente Lula o legítimo direito de errar, porque todos nós erramos. Mas creio que ele passou da hora de parar e verificar que as intervenções, como a do nebuloso encontro com o ministro Gilmar Mendes, prestam um grande desserviço à nação. Foi, sem qualquer dúvida, um desses arroubos de poder à moda Hugo Chávez. Uma atitude que revela um amor velado pelo gaudilho e pela manipulação a qualquer preço dos poderes da República. Lula parece de tal sorte inebriado pela figura de um redentor da pátria que chegou mesmo a declarar que não permitiria que outro tucano chegasse à presidência. Ora, senhor presidente, na democracia, quem decide os destinos da nação são as urnas. A vontade soberana do povo brasileiro de escolher os seus governantes. Quando Lula fala um disparate desses, é como se dissesse que os cidadãos brasileiros não passam de uma massa de manobras. Talvez por isso,
Acredite que a forma como se aliou a Paulo Maluf não lhe vai custar absolutamente nada. A coerência de Lula é o próprio Lula. Mas quem acompanha sua trajetória começa a perceber que, por trás dessa liderança em conteste, há um ego excessivamente grande, enorme. A cada dia, o ex-presidente reforça uma imagem de arrogância e soberba. Começa a mostrar uma personalidade intransigente de pouca ponderação. Fica claro agora, não foi por acaso que Lula disse: se Jesus Cristo viesse para cá e Judas tivesse a votação num partido qualquer, Jesus teria de chamar Judas para fazer coalizão. Ora, senhoras e senhores senadores, Jesus faria como Lula fez. Não foi por acaso, tampouco, que Lula recomendou aos ministros de Dilma Rousseff que eventualmente viessem a ter os nomes envolvidos em casos de corrupção, resistissem sempre. E disse, aspas, o político tem que ter casco duro, porque se cada político tremer a cada vez que alguém disser uma coisa errada dele e ele não enfrentar a briga para provar que está certo, as pessoas vão saindo mesmo. Fecha aspas. Se o ex-presidente Lula continuar nesse ritmo, logo, logo vai se transformar numa figura isolada, caracterizada pela falta de bom senso e oportunidade e pelas fanfarronices e episódios nebulosos em que se envolve. Certa está a deputada Erundina. Lula passou dos limites. Obrigado.